sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, ou muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. Aleluia. A depressão não vai te Glória a Deus. matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior e as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Uau! Forma linda de iniciar um programa. Nós estamos aqui com Isaías Oliveira. Muito obrigado pela tua participação no programa. Quando você veio aqui no programa passado, Isaías esteve aqui com a gente no programa. Isaías esteve no programa ao vivo e eu o convidei para ficar um pouco mais conosco, porque à medida que ele foi cantando no programa, eu fui indo mais a fundo e conhecendo esse talento maravilhoso das composições que ele faz, desde os seus 18 anos de idade, agora tem 30, né? E sempre muito usado por Deus. Isaías Oliveira tem muitos sucessos. Amém. Que vai compartilhar com a gente aqui hoje. Verdade. Então, esse programa está sendo gravado, como eu disse. Hoje nós não vamos colocar ligação no ar, vamos fazer um programa um pouco diferente. E não haveria outra forma, Isaías, de nós começarmos o programa, porque quando você começou a cantar, eu por um momento falei, será que é essa música? Mas uma hora, você falou uma frase tão forte, Deus já restabeleceu, Deus, como é que é? Eu vou curar seu interior. Eu vou curar seu interior. As feridas eu vou sarar. As feridas eu vou sarar. A depressão não vai te matar. Olha que coisa! Quando ele começou assim, eu falei, Deus quer falar com alguém assim. Eu vou curar seu interior, né? A depressão não vai te matar. A depressão não vai te matar. Eu falei, meu Deus, é isso que Deus quer fazer. Desde que eu estreiei esse programa, eu procuro seguir a orientação dele, ser só uma antena aqui, ó. O sinal que sai daqui da rede vai para a antena para o Brasil, mas eu tenho aqui na minha cabeça uma antena que eu procuro receber o que Deus quer. Nós não combinamos. Verdade. Eu apenas disse a ele, Isaías, fica à vontade, deixe Deus te usar. Aí essa letra, como fala fundo. Glória Você a Deus. consegue assim soletrar a letra sem cantar? O refrão da canção, eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. É Deus falando para a pessoa, eu te conheço por dentro, eu te vejo como ninguém vê. Olha que coisa espetacular. E aí ele dá uma promessa também, né? Eu vou curar seu interior e as feridas eu vou curar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu porque Deus estava lá. Amém, amém. Mas ele disse, tem algo por vir. Eu vou curar sua alma, então mantenha calma, que essa fase vai passar. Olha só, olha só. Então, para cada um de vocês telespectadores, saiba que Deus já começou falando com você. E nós vamos clamar pela presença do Espírito Santo de Deus, para que Ele fale mais, Amém. mais, que a gente possa ser aqui usado, já que hoje não tem telefone, que nós não vamos interagir, que nós possamos ser usados para levar uma palavra de fé, de esperança, de amor, de determinação, de coragem para a tua vida. Então eu quero começar clamando pela presença do único que não pode faltar. Eu posso faltar, outro apresenta. Isaías é uma bênção, mas se ele faltar, outro canta. Verdade. Agora, o único que não pode faltar é o todo soberano,
é o Espírito Santo de Deus, é o nosso Senhor Jesus, que está aqui no meio de nós, porque Ele diz que quando tiver 2 ou mais reunidos, Ele estaria com a gente. Mas vamos clamar pela presença desse Espírito Santo, para que Ele se mantenha aqui livre, operando milagres, e que Ele possa falar com cada um de casa, se mantenha aí do seu lado, na sua casa, aonde quer que você nos assiste, no leito de um hospital, num presídio, que Ele esteja aí presente com você, juntinho do teu lado. Vamos orar. Senhor, nós oramos, nós bendizemos a Ti, Te agradecemos, entregamos a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos. Pedimos, vem Teu Espírito Santo, vem Teu Espírito Santo sobre nós, venha nos encher de graça, venha nos dar sabedoria, venha nos dar a palavra certa, venha cuidar de cada um que nos assiste nessa hora. Se há pessoas necessitantes de cura, cura, libertação, Senhor. Tem uma mãe aflita, o filho passou a noite nas drogas, na rua, você não sabia nem se ele ia voltar. Entra com providência nessa hora, Senhor. Tem pessoas que não estão acreditando em si próprias. Tenho certeza que nessa hora tem gente olhando e falando, pô, de novo eu estou ouvindo o Rinaldo falar, mas eu não acredito em mim. Creia, porque Jesus já te libertou. A depressão Ele vai curar. Foi essa palavra que nós não combinamos, mas Deus já iniciou para falar com você. Então, Senhor Jesus, venha cuidar nessa hora de cada um de nós, de cada um dos nossos telespectadores. Abençoa as vidas em todo o Brasil. E essa é a nossa oração. Em o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que nós oramos. Abençoa essa nação que nos assiste. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Bom, quem nos assiste todos os dias sabe que esse programa chama-se Entre Nós, porque eu tenho o prazer de falar com os telespectadores, eu troco muita ideia com eles. Embora tenha sido consagrado, eu não fico dizendo que sou pastor, não que eu fuja do ministério pastoral, mas é porque eu acho que ser pastor é muito sério, e eu sempre acho que eu deveria estar um ser humano melhor para me chamar de pastor, então eu prefiro me intitular como apresentador da família. E como nós não temos uma denominação, nós não temos uma igreja, essa é a TV de todas as igrejas. Então ela é ecumênica? Não. Nós temos a nossa fé enraizada em Jesus. Mas nós cremos que através de um trabalho para a família, as pessoas veem aquilo que Jesus mais quer que elas vejam, que é o amor, que é os nossos atos representados em atitudes, a nossa intenção representada em atitudes, o nosso objetivo em atitudes. Não adianta ficar aqui pregando, não adianta ficar aqui fazendo um monte de coisa e não falar de família, de fé, não dar uma palavra de encorajamento, não dizer algo que pode edificar a tua casa. Então esse é o nosso propósito, tá? E hoje vai ser um pouquinho diferente, porque como eu disse, nós não estamos ao vivo, então deixa eu já começar com uma palavra na Bíblia. Eu vou começar com uma palavra, aliás eu vou tirar primeiro um versículo para todos os telespectadores, todo dia eu tiro um para cada pessoa que liga, vamos tirar alguns agora, pode ser que Deus fale com você através dessa palavra, né? Agora é melhor o óculos, Marcinha, você me mal acostumou com óculos, então eu estou pegando aqui para, fica melhor mesmo. Disse Jesus, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. As pessoas dizem assim, nossa, eu preciso ir na igreja, eu tenho Jesus na minha casa, eu preciso no meu coração, eu preciso ir na igreja. Precisa ir na igreja. Porque olha lá o que Jesus diz. Diz Jesus, se me amardes, guardarai os meus mandamentos. Essa palavra está em João 14:15. E o que tem a ver isso com a igreja? A palavra de Deus diz, quem ama a mim, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. Se você não conhece a palavra, se ninguém te orienta na palavra, se você não tem comunhão de pessoas que estão buscando a mesma palavra que você não ama a Deus, porque se me amares, guardará a minha palavra. Precisa guardar a palavra. Como é que você vai ter a palavra se você não vai na igreja? Ah, mas eu não leio. Mas aí você está errado. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Olha aí como as coisas se amarram. Não é pelo ler. Ler a gente precisa ler para se tornar mais culto, para aprender mais. Mas a palavra de Deus diz
Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu ouço na rádio. Mas a palavra também diz que nós temos que ter comunhão com os santos. Aí você vai ter comunhão com quem? Hã? Então, se quem ama a mim guarda minhas palavras, se a fé vem pelo ouvir, e se eu preciso ter comunhão com os santos, o que eu preciso entender mais que eu preciso estar no corpo de Cristo, que é a igreja? Ai, mas a igreja me escandaliza, tem muita coisa que eu não aceito. Tem muita coisa que a gente não aceita. Há sim pastores problemáticos? Há. Há padres problemáticos? Há. Espíritas problemáticos? Há. Pessoas ricas problemáticas? Há. Pobre problemático? Há. Há problemático em todo canto. Inclusive a igreja é um lugar de doente, porque está todo mundo lá querendo se tratar, querendo se cuidar. Pô, Reinaldo, que loucura é? Agora, você vai olhar para os doentes, por quê? Está sentindo melhor que eles? Eu sou um deles. Eu sou um que preciso melhorar um monte de coisa. Quando eu olho para o erro dos outros, eu só digo assim, meu Deus, tem que olhar para os meus, que são tantos que não dá nem tempo de tentar corrigir os outros. Ou você se acha muito bom para não precisar ir na igreja. A palavra de Deus diz, não há um justo sequer, só Jesus. Quais são os frutos do Espírito Santo de Deus? A gente tem aqui uma palavra. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninha. Erva daninha é aquela erva que não serve para nada. Ela cresce como praga. Você não colhe fruto dela. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Essa é uma palavra muito séria. Quando a gente fala dos dons do Espírito Santo de Deus, está dizendo aqui que a árvore é reconhecida pelos frutos. Quais são os seus frutos? Você vai para a igreja olhar que o outro está fazendo de errado, mas o que você tem feito de certo? Vai para a igreja para falar, ai, aquele irmão é pecador, e o que você tem deixado de pecar? Inclusive já comentando com o irmão, é pecador. Vai para a igreja falar mal da irmã, porque você sente que a irmã é pior que você. Mas aí a palavra de Deus disse, há muitas coisas que o Senhor, Deus não gosta, mas tem uma que Ele abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Você está cometendo o pior pecado e está falando mal de quem? Está querendo ser a boa? Eu sou a boa, mas estou cometendo o pior pecado. Estou semeando contenda entre os irmãos. Eu estou sendo o bom. A árvore boa dá bons frutos. A árvore mau dá maus frutos. Ninguém colhe figo em espinheiro. Espinheiro você vai lá só espetar. Não, comer um figo gostoso não vai. Nem uva da erva daninha. Aí eu disse que a erva daninha se espalha, né? Ela é uma praga. Se fizer uma comparação, eu vou escandalizar se eu falar, mas eu não vou escandalizar nada, porque eu estou falando aquilo que eu sinto. Se eu fizer uma comparação, o que tem de erva daninha nesse mundo afora, a praga se espalha, tem praga para todo lado. Mas aí você vai fazer o quê? Vai olhar para a praga, vai pensar que você vai colher uva na praga? Deixa eu olhar a praga, deixa eu ver se eu colho uma uvinha docinha. Para de olhar para a praga. Olha para Jesus. Olha para Deus. Olha para a palavra, lê a palavra, guarda a palavra, busca de Deus. Não busca no homem, porque o homem é falho, é pecador. Ah, mas isso é fácil falar. Não. Eu creio que a igreja ainda é o melhor lugar para nós criarmos nossos filhos, para nós estarmos, para ter família, porque o mundo é muito pior que isso ainda. Ixi, aí então, vixe Maria, é melhor continuar na igreja, com todos os problemas que tem, porque também tem muitas igrejas seríssimas, pastores seríssimos, homens de Deus, eu diria que a grande maioria,
Mas ainda que seja qualquer problema, não tem nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Não tem nada que esteja encoberto que não venha a ser descoberto. E Deus tem propósito com a sua palavra. Ainda que o líder erre, ainda que o irmão erre, a palavra de Deus vai e volta. E nunca volta vazia. Ela sempre produz efeito na nossa vida. Na minha vida, na tua vida. A palavra de Deus é bênção. E quando nós estamos fincados na palavra, eu quero falar daqui a pouco sobre propósito, sobre o RG de Deus, sobre a marca de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Quando nós temos propósito, nós não temos tempo para o que não interessa. Os nossos olhos não estão para o que não interessa. Nós não estamos na roda dos escarnecedores. Nós não estamos preocupados com o mundo, nem com as concupiscências que nele há. A gente está preocupado, está em Cristo Jesus, ser bênção, ser força na vida das pessoas, ser luz para iluminar o caminho dos demais, ser sal, que faz diferença na vida das pessoas. É isso que nós precisamos aprender e entender. Que se queremos ser considerados boa árvore, temos que dar bom fruto. Para dar bom fruto, não dá para estar falando mal dos outros, não dá para fazer fofoca, tem que se preocupar com o que interessa. Meu irmão, vamos adorar? Você me fala assim, o que você considera ser o seu maior sucesso? Bom, aliás, você quer cantar outra coisa pelo tema que eu falei? Canta o que você quiser, vai. Depois canta o maior sucesso que você já fez até hoje, que eu quero ouvir. Essa canção se chama Pode Dormir Tranquilo, também é um grande sucesso. Amém. Para a glória do Senhor. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai colocar uma festa pra você cantar. Uau! Não temas se o mundo te julgar, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus já preparou para ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Que linda canção, maravilhosa, maravilhosa. O seu primeiro sucesso qual foi? A composição foi gravada pela Estela Laura, foi a canção Descansa, que hoje, todas as igrejas que eu vou, eu canto essa canção, o pessoal canta junto e é sempre lindo. Canta pra nós, vai. Glória a Deus. Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora e já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Oh, eu sou Deus antes da medicina,
Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs da alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Aleluia. Que tremendo, que tremendo. Senti forte aqui no meu coração, inclusive uma resposta de Deus. Amém. Talvez na hora que esse programa estiver no ar, eu estarei falando com uma pessoa, eu não sei bem se é nesse dia que eu estou pensando que ele vai, mas que iniciou todo esse projeto, que é o pastor Samuel Câmara. Ele não estreou o projeto Rede Mais Família, mas ele foi o percursor da TV Boas Novas, que levou o evangelho por muitos anos, durante 28 anos, através da televisão, por 27 estados do Brasil. Numa época dificílima, uma história linda de tanto sucesso, de um pastor de Belém do Pará, uma cidade simples, considerada pobre 28 anos atrás, mas quis Deus ver lá um homem que acreditava que podia fazer uma TV para a família cristã e edificar milhares e milhões de vidas, como ele edificou através da Boas Novas. Esse homem teve propostas gigantescas para vender o canal de televisão, para alugar para pessoas. E um dia me procurou e disse: meu irmão, você tem o mesmo plano que eu. Eu adquirindo outros canais e fazendo outras coisas para formar uma rede. Eu tive uma proposta, e aí ele falou coisas lindas. Eu tive uma proposta de X milhões de reais em dinheiro, uma ilha e um avião para vender esse canal. Mas eu nasci no Amazonas, olha o que ele me dizia, e o que eu mais vejo aqui é água por todos os lados, eu vou querer uma ilha para quê? Tem de graça. Eu estou acostumado a andar de treme-treme, aquele barquinho, canoa. O que eu vou fazer com o avião? Não sei nem onde guardar, ainda mais um jato. Embora ele teve até um avião anfíbio pequenininho para poder pregar no Amazonas, mas o que fazer com um jato no Amazonas? Não dá nem tempo de subir e descer, onde parar, onde pousar. E essa quantidade de dinheiro, que era um dinheiro gigantesco, para um pastor que foi acostumado a fazer obra com tão pouco, na dependência do favor de Deus, eu não sei nem o que fazer com esse dinheiro e onde guardar. Que coisa linda você poder ver uma resposta dessa. Eu chorava com ele me contando isso na mesa. Então, meu irmão, você que tem esse propósito, segue. A Boas Novas falou para mim. Segue. E colocou nas minhas mãos várias retransmissoras no Brasil, de uma forma que ninguém entende, só eu e ele. Então eu estou falando porque aí você me canta, descansa, o plano é de Deus. Verdade. Foi Ele quem fez. A gente passa por situações, por problemas, por situações que precisamos, e aí nessa hora possivelmente eu vou estar falando com Ele, e você já me deu a resposta. Amém. Jesus falando, é Deus que faz, é Deus que cuida. Então, telespectadores, nós abrimos a programação de hoje, o programa está sendo gravado, nós não estamos falando no telefone, e o Isaías Oliveira me fez a gentileza de continuar aqui comigo, porque ele fez um programa ao vivo e está fazendo gravado, e nós estamos fazendo uma programação diferente, mas abrimos cantando. Creia no seu sonho, creia no seu projeto, creia nos seus ideais, não deixa o homem te dizer que não vai dar certo, não deixa o diabo nojento dizer que você é um fracassado, que fracassado é ele, que caiu do céu, do paraíso, e que se transformou um derrotado, quer levar você para a derrota, mas ele não vai te levar para a derrota. Fica firme em Jesus. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso? Resisti ao mal e ele fugirá de vós. Um dia, Marcinha, vem cá.
Um dia uma pessoa falou para mim, falei, como que é essa palavra resistir ao mal e ele fugirá de vós? Aí o cara fez uma coisa tão simples, que eu guardei na cabeça. Falou, põe a mão assim. Resistir é isso aqui, ó, estou te empurrando. Resiste. Resiste, não deixa. Resiste. Não deixa. Resistir ao mal, vou resistir. Aí sabe o que vai acontecer? O diabo vai fugir de vós. É uma coisa tão simples. Obrigado, Marcinho. É uma coisa tão simples, mas resistir ao mal, ele fugirá de vós. Não deixa o nojento do derrotado dizer que você não é, porque você é, que você não serve, porque você serve, que você não vai, porque você vai, que você não vinga, porque ele não vingou, mas você vinga, que você não sabe, porque você sabe. Não deixa o diabo dizer nada disso de você, porque quem diz que você é vencedor, quem diz que você pode tudo, foi ele, mas você pode nele, naquele que te fortalece. Me vem aqui à cabeça uma coisa, uma história inclusive. Eu tinha um ator uma vez na minha sala, ele interpretava os personagens de Patati e Patatá, era um cara meio estrelinha, foi o único ator que eu tive na vida, e todos os outros eram pessoas a fim de fazer o Patati e Patatá, mas o único que eu contratei, né, Roberto? Para ser o ator, ele estava sentado lá na sala, e aí um dia ele chegou e falou assim, ai, dá para ligar o ar-condicionado? A gente gentilmente ligou o ar-condicionado, e ele só detonava os outros, esse não é ator, aquele não é ator, e eu já estava ficando com bode daquilo. Aí outro dia ele chegou, o ar-condicionado estava ligado, o ar-condicionado, aí ele disse assim, ai, dá para desligar o ar-condicionado, que vai estragar minha voz? E aí o Arlindo Barreto, Bozo, disse assim, escuta aqui, cidadão, o que você quer? Ontem o ar estava desligado, você mandou ligar. Agora está ligado, você manda desligar. Ninguém está preocupado com a tua voz, rapaz. Aí eu aproveitei em embalo e disse, ó, deixa eu te falar uma coisa para você. Aqui nós nunca tivemos atores. Eu respeito muito a profissão de ator, até porque eu estudei para ser ator. Mas nós nunca tivemos atores, sabe por quê? Nós temos pessoas que amam criança, que têm o desejo de ser artistas, assim como eu tive, que entendem que a nossa carreira é, que nós somos operários da nossa carreira, mas mais do que tudo isso, nós temos aqui pessoas que entendem que só tem uma estrela, e essa estrela é Jesus Cristo. Não foi assim? Só tem uma que brilha aqui dentro, é Jesus. Aí o cara ficou meio assim, mas por que eu contei isso? O que tem a ver com o assunto que eu estava dizendo? Aí ele foi adiante, disse, não, mas eu estudei para ser ator, porque eu tenho que ser respeitado diferente. Eu disse a ele assim, você sente o bom mesmo, porque você estudou para ser ator? Sinto. Passava nessa hora, Marcinha, presta atenção nessa história, passava nessa hora o Lulinha era um pedreiro da obra, um homem simples. Olha! Falava para mim, o homem tem um olho biônico. Ele chega à noite, vê o muro e manda derrubar. Porque eu mandava derrubar porque eu achava torto. O homem tem um olho biônico, um homem simples. E o Lulinha passava, eu disse a ele, Lulinha, vem cá. Lulinha veio. Ele estava na mão com uma mangueira de nível e mais umas coisas. Roberto está aqui balançando a cabeça porque ele lembra disso. Eu disse, Lulinha, vem cá, dá essa mangueira de nível. Fulano, não vou falar o nome para não expor a pessoa. Fulano, pega essa mangueira de nível e só me fala se aquele muro ali está no nível ou não. Só isso. Ai, mas isso eu não sei. Peraí, você está se sentindo tão culto? Você está se sentindo tão maravilhoso? Você não sabe fazer nem o que o pedreiro, o homem mais simples dessa obra, sabe fazer? Então ele que é genial, você não sabe nada. Não, mas eu não estudei para isso. Meu querido, dá aqui outra ferramenta, Lulinha. Aí o Lulinha deu outra. O que é isso? Eu perguntei. E era aquela negócio para pôr prumo, que é chamado prumo. Aí eu falei para ele, o que é isso aqui? Ele falou, não sei, é uma cordinha com negócio. Eu falei, cordinha com negócio? Isso aqui é um prumo, rapaz. Você é tão culto, não sabe nem o nome da ferramenta de um pedreiro? Cadê a sua cultura? Sabe o que está acontecendo, cidadão? É que você se sente mais importante. Então, quando eu disse, se você, telespectador, é preparado,
você sabe. Porque a mais simples de dona de casa tem culturas que os mais geniais não têm. O mais simples pedreiro que nos assiste nessa hora tem conhecimentos que grandes empresários não têm. Grandes empresários têm conhecimentos que comerciantes não têm. E comerciantes têm conhecimentos que grandes empresários não têm. Pode, num corpo, um ser mais importante que o outro? O pé dizer, não, eu que sou importante, que eu seguro o corpo. Ah, tá bom. Aí a perna diz assim, você, se não for eu, você não tem nada para segurar. Né? Aí, os braços dizem assim, não, eu sou mais importante, porque eu seguro as coisas, eu oro. Aí, a cabeça diz, se não tiver o cérebro, você não consegue nem orar, porque você não vai falar. Não tem o mais importante ou menos importante. Em Cristo, todos nós somos importantes, você é importante. Em Cristo, todos nós somos vencedores, você é vencedor. Em Cristo, todos nós fazemos diferença. E se não fazemos, devíamos fazer. Você não está fazendo diferença? Ei, acorda para fazer. O que é que você sabe fazer? Cozinhar? Acorda para cozinhar bem, como se fosse para a glória de Deus. O que você gosta? É isso? Bora cozinhar. O que você gosta? Gosta de pregar? Bora pregar. Ah, mas eu não tenho uma igreja. Prega na rua. Vai para o coreto, assim começou o Bispo Macedo. Não tem o filme dele, que mostra ele pregando no coreto? Ah, eu gosto de cozinhar, mas eu não tenho os elementos para cozinhar. Procura um restaurante, procura uma empresa, diz para as pessoas, olha, eu gosto de cozinhar, quero usar os seus produtos, quero ser útil para você. Sai da caixa, pensa diferente. Vai no marketing de uma empresa, eu gosto de cozinhar, quero usar seus produtos, quero inventar uma forma de ensinar as pessoas a cozinhar com o seu produto. Gosta de quê? De ser artista? Vai inventar, faz igual eu. Fui ser mágico para aparecer na televisão. Queria ser mágico? Não. Eu queria aparecer na televisão, então fui ser mágico com 13 anos para conseguir fazer alguma coisa na televisão. Eu não cantava, até hoje canto mal pra caramba, não dançava, embora quisesse fazer balé clássico, minha mãe não deixou. Aí eu fui o quê? Eu fui ser mágico, para fazer alguma coisa na televisão. Não tem só um caminho, não dependa de pessoas, não é ninguém que vai te colocar, é você que vai fazer por você mesmo. E quando você fizer, as portas vão se abrindo. E o que diz a palavra? Batei, batei, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Falou uma vez só a palavra pedir, dá-se-vos-á? Não, pedi, pedi. A insistência é uma das maiores características do vencedor. Ó, eu estou prometendo aqui nesse programa, agora eu vou começar a botar para valer, hein? Semana que vem eu começo. Eu vou escrever Manual do Fracassado. Nossa, está falando de vitória? Vou. Tudo o que você precisa fazer para ser um derrotado. Eu vou escrever esse livro. Faz tempo que eu quero escrever, desde os meus 17, 18 anos. Mas com os anos eu vou ficando cada vez mais vontade. Sabe por quê? Porque eu vejo o sinal do derrotado, é tudo igual. O que senta de gente nas minhas empresas, na minha frente, e fala, não, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Quando eu vou ver, o cara não vence, não funciona, porque a cabeça dele é igual. A linha do derrotado, o fracassado, ele pensa igual, todos os fracassados pensam igual. E por que eu vou escrever esse coisa? Para enaltecer o fracassado? Não. Para você identificar se você está sendo um e mudar o teu rumo. Porque quando cai a ficha do fracassado, o cara fala, meu, eu estou sendo um tosco, eu estou fazendo errado. Se ele se acorda, ele só muda uma chavinha. O Pablo Marçal chama de código. O Pablo Marçal nem existia, eu já falava isso há 30 anos atrás, meu funcionário, não é, Roberto? O Pablo Marçal nem existia, respeito muito ele. Mas já falo isso a vida inteira. Então, hoje tem coaching, isso, aquilo. Não é o caso do Pablo, mas a grande maioria tem as aulas. 10 códigos, 10 aulas para você fazer aquilo que eu nunca fiz. A maior parte nunca fez nada. Não sabe falar de nada. Mas ele criou 10 códigos, 5 maneiras de exercitar o que eu nunca exercitei. Gente,
Mas tudo bem, tem gente que consegue boas teorias. Agora, bota na cabeça uma coisa. Faz por você. Pensa fora da caixa. Acredita fora da caixa. Fui ser mágico para aparecer na televisão. Eu fiquei mágico a vida inteira? Não, fui aparecer na televisão. Aí nem sempre queriam contratar mágico, queriam palhaço. Eu fiz uma dupla com meu irmão, o Rinaldo de Rocambole, era mágico e palhaço. Aí às vezes queriam dupla de palhaço, aí eu fiz o Piriri Pororó. Aí eu conheci o quarteto Patati Patatá. Entrei no quarteto. Aí criei a dupla. Os personagens como são hoje, minha mãezinha na máquina de costura, minha esposa costurando, minha esposa fazendo perucas com a gente, todos nós. Eu fui aprendendo a fazer peruca, a fazer roupa, sapato. Hoje eu sento com as costureiras e se você me der a tesoura, eu corto uma roupa, sento na máquina e costuro. Aí então, se é costureiro, eu sou, não sou costureiro, mas eu me viro. Se me der um adereço, me dá uma espuma aqui agora, eu faço um chapéu do palhaço. Ah, então você é o bonzão? Não, eu apenas fui criando os meus meios. E você vai aprendendo. E você vai fazendo. E o Patati Patatá foi virando sucesso. O meu caminho foi assim, ó, fiz uma curva. Mas hoje eu tenho um canal de televisão para fazer aquilo que eu queria fazer no início. Eu achei outros meios. Não fiquei dependendo de ninguém. Não quis saber se o Bolsonaro ia me dar, se o Lula ia me dar, se o diretor gostava de mim ou não gostava de mim. Nunca esperei por ninguém. Não espere por ninguém. Espere por Deus. Deixa Deus te usar, vai, Misaías. Não só eu falo aqui no programa. Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, ele não vê estrutura, e é por isso que ele te escolheu. Sabe por quê? É raro ter um coração igual ao teu, mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando o teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Glória a Deus, receba essa palavra. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando o teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Aleluia. Vai ser tão lindo. Entende, Brasil? Vai ser tão lindo, olha lá. Quando Deus cumprir o que te prometeu. Quando Deus cumprir o que te prometeu. Uau! Quando o teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Vai ser tão lindo quando o seu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai realizar o que ninguém realizou. Aleluia! Hã? Uma emissora de televisão, oh meu Deus! Uma emissora de televisão para um mágico de 13 anos de idade, que começou a vida com 13 anos, que quebrou 3 vezes, ficou sem dinheiro para pegar uma condução. Todo mundo dizia, tá vendo? Achou que ia ficar rico com uma dupla de palhaço. Vender flor no farol, pegar a caixa na porta das lojas. Esses dias até fui lá para lembrar, na porta da loja Marisa, na rua direita. Mas tinha dentro de mim uma convicção.
de que eu posso ter passado por coisas que ninguém passou, mas Deus vai me permitir realizar o que ninguém realizou. Aleluia. Receba essa palavra, gente. Acredite em você. Acredite em Deus em primeiro lugar, porque Ele é o único que pode fazer você realizar seus sonhos, seu projeto. Essa televisão hoje, para mim, nem sei se é justo dizer isso. Eu ia dizer que ela é só custo, do ponto de vista financeiro, mas não é nem custo para mim, porque é Deus que tem pago as contas, eu nem sei como é que acontece. É um milagre por dia. Então nem vou dizer, porque é injusto dizer que essa televisão é custo, porque não sou eu que pago, é Deus. Ele que tem organizado as coisas de uma maneira que eu nem imagino. Mas Deus provém para que a gente possa fazer isso. Falar dos planos dele, edificar vidas, para que a gente possa fazer algo diferente, fazer diferença na vida das pessoas. Minha vontade de ir aí na sua casa. Se pudesse passar por essa lente aqui, eu corria aqui, ó. Quando eu era jovem, dava um mergulho assim, ó. Até que mergulho bem, viu? Eu queria mergulhar na lente aqui, entrar na tua casa e dizer assim: acorda! Acorda! Né? Levanta! Acorda! Vai ser lindo quando você tirar os seus planos do papel. Todo mundo tem um sonho. Aí eu disse no começo do programa que eu ia falar sobre o RG de Deus, né? Deus fez cada um não fez cada um com uma impressão digital? Não fez cada um de um jeito? Irmãos gêmeos, muitas vezes são diferentes, muito diferentes. Pode não ser tanto, mas são. Deus deu para cada um uma identidade. Ele fez bilhões de pessoas no mundo. E cada um nasceu com a sua identidade. Mas Ele fez o mesmo sol para todos. O sol brilha para todo mundo. Acontece que quando nós reconhecemos a identidade que Deus nos fez, é como se tivéssemos um registro em Jesus. É como se soubéssemos para que viemos. É como se soubesse quem somos. Como você chama aí na tua casa? Não sei o teu nome. Sei que o meu é Rinaldo Helder Faria. Me chamam de Rinaldi, porque eu fazia dupla com um mágico chamado Marinho, eu botei o I no final. Eu sei que o Misaías é Oliveira, chama Misaías Oliveira. Não sei o seu nome. Mas quando você foi registrado, foi te dado um nome. E a partir desse nome, você é chamado e é reconhecido pelas pessoas, pelas suas coisas boas e ruins que você faz. A partir desse nome, se tem um processo, é nesse nome que vem. E qual é a tua identidade com Deus? Qual é o nome que você quer que Ele te chame? É o pregador, Rinaldo? É o apresentador, Rinaldo? Qual é a função que Ele quer te dar? Para que você nasceu? O que te move? O que te faz feliz? Essa tem que ser a tua busca. Ai, mas o que me move é muito difícil. Começou pensando errado. Se quem te deu, quem fez a tua identidade, não pode fazer aquilo que te deu, por que te deu? Que Deus pequeno que você serve, hein? Ele deu para você um plano que você não consegue fazer? Não é nesse Deus que eu acredito, não. Mas não mesmo. Não mesmo. Eu creio num Deus que te capacita. Eu creio num Deus que faz o que a música falou. Ele não vai te dar se você não buscar. Muitos Ronaldinhos morreram e nunca jogaram futebol. Muitos Beethoven nunca tiveram uma música composta. Muitos Misaías serão encontrados no futuro no cemitério sem ter feito uma música de sucesso. Porque não se prepararam, porque não tentaram, porque não buscaram, porque ficaram acreditando na mediocridade, nas crendices, nas coisas que falam: se eu não tenho dinheiro, eu não faço, faz quem tem dinheiro. Em 2008 eu estava quebrado, devendo 2 milhões de reais. 2 milhões de reais em 2008 é como se fosse hoje. E eu estou falando chupando bala porque eu estou rouco.
mas 2 milhões de reais em 2008, seguramente seriam uns 4, 5 hoje, pelo menos. E eu, quando fazia o meu ministério de estar indo cada dia numa igreja, dar meu testemunho, eu dizia, se você está na igreja agora, sem nada na carteira, você está duro, comparado comigo em 2008, você está milionário. Porque eu tinha que ganhar 5 milhões de reais no dinheiro de hoje, 2 milhões para a época, para chegar a ficar duro igual você está. Eu tinha que ganhar 5 para pagar a dívida. Hein? Quem aqui nesse estúdio, incluindo você, Misael, deve mais que 5 milhões de reais hoje? Você deve? Eu não. Então, você está milionário, porque em comparação a mim, eu tinha que ganhar 5 milhões para... Será que os câmeras, a Marcinha deve 5 milhões hoje? Então eu tinha que ganhar 5 milhões para ficar duro. A não ser que eu quisesse ser caloteiro e não pagar minhas contas. E aí aprende a primeira questão do derrotado, tá? Sabe o que o derrotado faz numa situação dessa? Se aproveita. O derrotado se aproveita. Eu quebrei e me aproveito. Não pago. Aí a palavra de Deus diz, não sede devedores de ninguém. E aí? Ah, você não pode negociar? Pode. Tem que negociar. Te cobraram muito juro, negocia. Mas paga. Porque esse é o traço do vencedor. Ele começa acertando o erro que ele fez, entendendo que foi ele que fez a burrada. E é ele que vai pagar. Eu levei 4 anos para pagar, mas paguei. Mas em 2008, estou falando da primeira vez que eu quebrei, 4 anos para pagar. Mas em 2008, eu devia essa grana toda. Mas quando eu peguei os meus ideais, os meus planos, o meu desejo, falei, Senhor, eu quero te adorar, mas eu não fiz isso. Aí o Senhor paga a minha conta? Não. Eu estava na igreja com a minha esposa sentada, eu já contei essa história algumas vezes aqui. E o pastor pedindo uma oferta para o departamento infantil da igreja. A gente numa dureza, Misaías, mas numa dureza que eu não conseguia dar um cheque de 200 reais que ia voltar. 2008, depois de ter, sei lá, 25, 28 anos de trabalho, eu tinha quebrado novamente. E aí minha esposa chorando, e o pastor pedindo uma oferta, eu querendo ofertar. A minha esposa chorando disse, Ri, vamos ofertar, porque o Senhor Jesus falou no meu ouvido. Na hora eu levantei a mão, falei, pastor, essa oferta é nossa, nós queremos honrar o departamento da igreja. E quando eu baixei a mão, perguntei para ela o que foi, ela falou, o diabo não colocou fogo no cenário de vocês, eu precisaria mais tempo para contar essa história. Tinha tido um incêndio, por conta desse incêndio nós não tivemos como gravar um disco, por conta de não conseguir gravar um disco, nós não tínhamos como vender os produtos do Patati Patatá na escola, e nós tínhamos 386 funcionários, escritórios em 11 estados do Brasil, dependendo desse disco. Mas com fogo não podíamos vender, e aí Deus falou no ouvido da minha esposa, o diabo não colocou fogo no cenário de vocês? Então vocês vão fazer um cenário para mim. Eu tinha levado um rapaz comigo que era cenógrafo, aderecista, o Fernando, e senti que aquilo era de Deus. Puxa, eu estava pensando, vamos fazer um cenário para Deus, mas eu estou sem dinheiro. E aí Deus falou no ouvido dela, vocês vão fazer um cenário para mim. Convidei o pastor para ir para o escritório. No dia seguinte ele foi, eu disse, pastor, o senhor sabe que eu estou duro? Ele falou, eu sei, não sei porque que você fez aquela oferta ontem na igreja sozinho. Eu falei, não, eu só vim pedir para o senhor vir hoje no meu escritório, porque eu quero que o senhor divida essa oferta em meia dúzia de vezes, o senhor consegue? Ele falou, Rinaldo, você não tem obrigação nenhuma. Eu falei, não, mas divide em 6 chequinhos, pastor, eu quero fazer. Ele falou, você não tem obrigação, mas se você fizer um compromisso com Deus, cumpre, porque não é mais comigo. Primeiro cheque, gente, foi difícil pagar. Olha, mas eu paguei. Sim, porque o homem de Deus também tem que ter palavra, hombridade, credibilidade, que aí daquele por quem envia os escândalos. Tem muita gente escandalizando quando dá um cheque. Aí as pessoas falam, é crente? Eu ralei, mas eu cumpri. Mas a partir do segundo cheque, veio uma enxurrada de bênçãos sobre as nossas vidas. Os nossos produtos começaram a vender em todos os estados do Brasil. Os nossos shows começaram a vender, começaram a explodir. Sabe quem são minhas testemunhas? Vocês. Ah, como assim, Rinaldo? Vocês. Eu estou falando que em 2008 nós estávamos quebrados. 2009, a gente estava começando a se reerguer. Quem são minhas testemunhas? Vocês.
Quem de vocês não viu um boneco do Patati e Patatá nas prateleiras em 2010, 2011? Quem de vocês não viu as chamadas dos nossos discos na TV Globo através da Som Livre? Gravadora que a gente tanto ama. Aliás, um beijo para minha querida Juliana Pontes. Quem de vocês não viu os mais de 1.580 produtos licenciados, ingressos esgotados em todo o Brasil, circos, shows, os programas Patati e Patatá no SBT ganhando o troféu imprensa? Quem não viu? Vocês acham que isso foi eu? Isso é a chave que desbloqueia. É quando você crê, coloca o teu plano, a tua identidade, o teu propósito alinhado com os planos de Deus. Se você quer vencer, entenda qual é o teu propósito. Para de esperar no homem, seja qual for o teu propósito. Eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, eu quero ser juiz. Vai para cima focando só no que você tem que fazer. Não olha para a dificuldade. Toda vez que levantar a dificuldade, você diz, não, peraí. Bora, como que eu supero? Eu faço de outro jeito. Ah, não tenho dinheiro. Vou fazer de outro jeito. Ah, não tenho... Se você alinhar os seus propósitos, seus planos com o plano de Deus, nele nós somos mais que vencedores. Deus te abençoe. Fica com essa palavra. Acredita em você. Pai, Isaías. Deus está escrevendo a sua história. E às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos para você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é para continuar. Aleluia! Deus está escrevendo a sua história, meu irmão. Cante comigo. Deus está escrevendo a sua história. E às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos para você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. Aleluia. Pai, você não sabe o que você está falando comigo através das suas canções. Esse programa, não sei se ele está edificando a vida de pessoas, mas a minha. Nós estamos perto da concretização de grandes milagres. E quando acontecer, que vai acontecer, eu quero te convidar para vir aqui no programa e você cantar essa música. Amém, fechado. Tá bom?
Venho sim, com muito Que prazer. Deus tocou no meu coração aqui forte. Aleluia. E você está sendo edificado? Eu não sei se está, mas eu convido vocês que assistam reprise esse programa 1 da manhã, que amanhã às 5 da manhã estejam orando comigo e que assistam também o programa, o reprise às 6, um ou outro, e que levem em consideração as palavras que eu senti de falar para vocês. São palavras que realmente eu falo do fundo da minha alma, do meu coração, que edificam a tua vida. Toma posse da tua vitória. Não espera por ninguém. Acredita em você. Às vezes, sem querer falar de partido político, mas às vezes, eu por muitas vezes briguei quando era jovem, com os partidos de esquerda em geral, porque na minha opinião eles fazem as pessoas entenderem que elas dependem de outras pessoas só, que dependem do governo. São pessoas bem intencionadas, mas ficam achando que, eu acho que é ruim isso, a pessoa ter que depender de Deus e acreditar em si. Me dá a caixinha e a Bíblia, que eu quero tirar mais uma palavra, rapidamente, porque eu falei que ia tirar palavras para o telespectador, e eu vou tirar aqui uma palavra, está aqui, ó. E sobretudo, eu botei aqui, agora estou esperto, aí Marcinha. Olha lá. Vamos lá. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Olha que coisa linda. Eu acabei de dar para você uma palavra de incentivo. Acabei de dar para você uma palavra de fé. E o que a palavra de Deus está dizendo? Olha, e sobre tudo isso, revestivos de caridade, em algumas palavras vai dizer, de amor, que é o vínculo da perfeição. Faça tudo o que eu te disse sem soberba. Faça tudo o que eu te disse, reconhecendo em tudo a graça de Deus, a benevolência, o amor, a paz que Deus te dá, a direção que Ele te dá. Faça tudo isso sem soberba, mantendo-se firme. E faça tudo isso revestido da última palavra que eu quero falar agora, terminando o programa, que é, faça tudo isso revestido dos frutos do Espírito Santo de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, de novo o amor. Você pode tomar posse da tua vitória em amor. Faça tudo isso. Olha lá, mas revestido dos frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é o amor, é alegria. Faça com alegria. Paz. Faça em paz. Mas vai dar errado. O medo é do diabo. Derrotar de Satanás não vai dar nada errado. Sabe por quê? Faz em paz. Busca a paz de Deus que transcende todo entendimento. Tudo está parecendo que vai dar errado. Não vai dar certo, porque Deus está contigo. Paciência. Mas não deu dessa vez, eu acreditei. Seja paciente. Parece até que está na ordem aqui. Amabilidade, amando as pessoas, tratando com respeito. Não faça para o outro aquilo que você não quer. Você não quer que ninguém te deva? Não deve. Deveu, aconteceu. Comigo aconteceu várias vezes. Conversa, liga, atende o telefone. Trate as coisas, as pessoas da forma que você não quer que sejam tratadas. Trate com amabilidade, bondade, seja bom. Sempre que possível, não ocupe do teu cargo, da sua função para estragar a vida de ninguém. Seja bom, seja fiel. Fidelidade aos seus princípios. Quem acredita assim, tem que fazer assim. Mas hoje é diferente. Não tem hoje diferente. Não tem uma traidinha, não. Se você acredita que é assim, é assim. Então a fidelidade é nos seus princípios, fiel à sua família, fiel aos seus amigos, fiel aos seus ideais, fiel especialmente a Deus, porque quando você é fiel a todos, Deus se agrada da sua fidelidade. Mansidão. Eu sou o cara, eu sou assim, sou tudo isso, mas eu quebro mesmo na porrada. Eu mesmo já fui um pouco assim, mas mansidão. Assim não fui muito assim não. Eu sou um pouco nervoso, mas mansidão e domínio próprio. Quando você tem todas essas coisas, tem domínio da situação. Você sabe quem é que está cuidando de você. Está agindo com amor, com alegria. Está na paz que transcende todo o entendimento. A paciência, está sendo paciente. Amável, bondoso, fiel às pessoas, às coisas, aos princípios. Manso. Aí, o domínio próprio. Né? Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não tem amarra.
Contra essas coisas, nada vai dar errado. É isso, contra essas coisas não vai dar lei. Não há lei. Está em Gálatas 55, 22. Essa palavra, tá? Bom, eu acho que hoje foi um programa diferente, mas um programa que me edificou muito. Eu quero te agradecer, louvar a Deus pela tua vida. Amém. Esse talento é, sem dúvida, dado por Deus para você, é muito edificador, e que Ele continue prosperando a tua vida. Amém. Em nome de Que você Jesus. sempre reconheça nele essa força. Amém. Sempre creia que é Ele que te dá, e Ele não te dá só para você, Ele dá a luz para você iluminar o caminho dos demais. Amém. Tá bom? Que Amém. Deus te abençoe e venha mais vezes, tá? A todos vocês em todo o Brasil, meu muito obrigado pelo carinho e até a próxima vez, se Deus quiser e assim permitir. Sim, porque eu reconheço nele o dom da vida e a oportunidade. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Foi amor à primeira vista, quando Jesus entrou em minha vida. Ai, ai, ai. Tava num beco sem saída, mas Ele trouxe rota pra minha vida. Ai, ai, ai. Foi amor à primeira vista, quando Jesus entrou em minha vida. Ai, ai, ai. Tava num beco sem saída, mas Ele trouxe rota pra minha vida. Ai, ai, ai. Pra pa parararara, pa para. 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 Foi amor à primeira vista, quando Jesus entrou em minha vida. Ai, ai, ai. Tava num beco sem saída, mas Ele trouxe rota pra minha vida. Ai, ai, ai. Foi amor à primeira vista, quando Jesus entrou em minha vida. Aleluia. Ai, ai, ai. Tava Glória a num Deus. beco sem saída, mas Ele trouxe rota pra minha vida. Ai, ai, ai. Uau! Deus abençoe, Brasil. Obrigado.